Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês para dar notícias sobre o Oriente Médio. Na verdade, estou aqui para comentar com vocês aqui uma declaração muito importante do líder dos Houthis. Ele é o Al-Houthi, né? Por isso que ele é o líder do movimento Ansar Allah, do Iêmen, e esse movimento é conhecido como os Houthis, né? Por isso, por causa justamente do nome desse líder aqui. E ele diz o seguinte: inimigos do Iêmen não conseguem interceptar suas capacidades de mísseis. Ele disse aqui nessa declaração que foi publicada no site Al Mayadin. Foi publicado ontem, mas como ontem eu vi que eu estava lançando vídeos e os vídeos não estavam tendo grande repercussão, eu acabei achando melhor lançar hoje, tá? É assim, né? Quanto mais tiver repercussão os vídeos, mais eu vou lançar mais vídeos durante o dia. Se não tiver repercutindo muito, eu vou diminuir a quantidade de vídeos para tentar ver como é que a gente vai conseguindo a melhor maneira de publicar aqui no YouTube, tá? De qualquer forma, eu peço que você deixe o seu comentário, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do canal e a mostrar os próximos vídeos para você. Se o YouTube não está mostrando muito meus vídeos, talvez porque você esteja comentando pouco. Então comente. Se você não sabe o que comentar agora, diga apenas a cidade onde você está acompanhando o vídeo. E é claro, o QR Code está aí na tela se você quiser doar algum dinheiro para o canal. O canal não pode ser monetizado, a única maneira é através do Pix, tá? Então tem o QR Code aí para você doar pelo celular e também o número do Pix aí na descrição, se você preferir. Número não, o endereço do Pix na descrição, se você preferir, tá? O líder do Ansar Allah, Sayed Abdul Malik Bedreddin al-Houthi, ressalta que o povo e as forças armadas iemenitas continuarão a resistir à ocupação israelense em apoio a Gaza. O líder do movimento Ansar Allah do Iêmen, Sayed Abdul Malik Badreddin al-Houthi, destacou na quinta-feira que o objetivo final do regime israelense de ocupação total da Palestina e de amplas áreas do mundo árabe, sob o conceito de Grande Israel, permanece inalterado. Em um discurso abordando a atual agressão israelense em Gaza e os recentes acontecimentos regionais e internacionais, al-Houthi enfatizou que o inimigo israelense está perseguindo seus objetivos de forma incremental, trabalhando para obter ganhos cumulativos para concretizar sua ambição final. Sayed al-Houthi criticou a percepção ingênua que vê a resistência como um problema, ignorando a ocupação e agressão israelense. Ele declarou: alguns acreditam erroneamente que o problema surge quando alguém defende sua terra e direitos legítimos, agindo como se o inimigo israelense não tivesse mais intenções, não fosse um agressor e não fosse um ocupante. O líder do Ansar Allah destacou recentes movimentos provocativos da ocupação israelense, incluindo a publicação de um novo mapa que abrange áreas do Líbano, Síria e Jordânia, que ele usou para alertar contra as ambições israelenses. Ele está se referindo aí ao mapa que o Netanyahu apresentou, né, como novo Oriente Médio, né, que já mostra, né, é aquela coisa, né, antes quando se falava dessa ideia de grande Israel, muita gente dizia que era teoria da conspiração, que era coisa de gente antissemita, que quer atacar Israel. Agora a gente está vendo isso se concretizando, né, Israel já abertamente diz que quer se expandir, né, e se expande, como no caso da Síria. Continuando aqui, a hostilidade israelita não conhece limite. Todo o Líbano, Síria, Jordânia e Palestina devem entender que o inimigo israelense abriga ambições agressivas e expansionistas para dominar e saquear todos esses países, disse Sayed al-Houthi, criticando as políticas da Jordânia e da Síria, argumentando que elas não impediriam a ocupação de seus objetivos expansionistas. O inimigo israelense permanece firme em suas ambições e políticas hostis, como evidenciado por declarações oficiais e posições claras. Acrescentou: a RUT identificou dois fatores chaves que atrasam a expansão mais ampla da ocupação: resistência e os desafios demográficos enfrentados pela ocupação. O inimigo israelense não tem os números necessários para se expandir pelas vastas áreas geográficas que pretendem dominar e continuar a buscar mais colonos judeus. Continua a buscar mais colonos judeus. O líder do Ansar Allah destacou que os judeus sionistas se unem em torno de líderes que eles consideram fortes em sua oposição aos árabes, particularmente os palestinos. Saed al-Houthi também criticou a propaganda divisiva, prejudicial originada de alguns na Palestina e regimes árabes visando aqueles que resistem à agressão israelense. Palestinos e outros na região, que se mantêm firmes na defesa contra o inimigo, enfrentam hostilidades dentro de suas próprias fileiras, e alguns regimes até os rotulam como terroristas, tá, gente?
para não falar a palavra que o YouTube não gosta, né? Violações contínuas do cessar-fogo no Líbano. O líder iemenita continuou destacando as violações contínuas da ocupação israelense do acordo de cessar-fogo no Líbano, incluindo bombardeios, tiros, destruição e demolição de casas. Ele afirmou que essas agressões falharam em atingir seus objetivos, pois o inimigo israelense não conseguiu eliminar o grupo do Líbano, que continua sendo uma força forte e enraizada no Líbano. Saed al-Houthi observou que o grupo do Líbano estava se recuperando e ficando mais forte, tornando-se uma frente sólida contra a ocupação israelense. Além disso, ele enfatizou a cooperação entre o regime israelense e os Estados Unidos e alguns regimes árabes para influenciar o cenário político interno do Líbano. O chefe do Ansarallah alertou sobre as consequências negativas para aqueles que se alinham com os interesses israelenses e enfatizou a necessidade de todas as facções libanesas agirem responsavelmente para preservar a estabilidade do país. Ele enfatizou que as conspirações contra o Líbano prejudicam aqueles que as tramam, não apenas a estabilização da nação. Em relação à Síria, Sayed al-Houthi explicou que a ocupação israelense busca solidificar seu controle sobre as áreas recentemente ocupadas, enfatizando que essa ocupação não é temporária. Ele apontou para os reforços militares israelenses, o estabelecimento de fortificações e construções de quartéis, incluindo na represa Al-Mantra, a maior no sul da Síria. Ele observou que os Estados Unidos estão tirando vantagem da situação no leste da Síria para fortalecer sua presença ao estabelecer novas bases e expandir seu controle. A Houthi alertou que tanto os Estados Unidos quanto Israel pretendem se infiltrar internamente na Síria, recrutando espiões e células de sabotagem, mirando a segurança do povo sírio e buscando dividir a sociedade. Ele criticou políticas que impactam negativamente as minorias na Síria, afirmando que os Estados Unidos e a ocupação israelense exploram tais políticas para se preservarem como protetores das minorias, se apresentarem como protetores das minorias. Saed al-Houthi convocou todos os sírios a se unirem para defender sua terra natal contra a ocupação americana e israelense. Isso aqui é demais, gente. Eu já falei isso, né? Eles fomentam o ódio étnico, fazem essas minorias brigar entre si, né? E depois eles dizem que é preciso dividir o país em vários pedacinhos fracos, né? Territórios fracos, com minorias separadas, para poder em tese, defender essas minorias, quando na verdade querem criar vários estados fracos para poder esses estados não conseguirem ter força para, de alguma forma, ah, se impor contra Israel. Então, esse é o plano de Israel, né? A ideia de dividir para conquistar, né? A velha frase surrada, mas que é muito usada e muito utilizada ainda hoje para você destruir uma nação, né? Que é o que a gente está vendo agora na Síria. Condição árabe necessária contra Israel. O líder do Ansarallah, então, enfatizou a necessidade das nações árabes e islâmicas tomarem uma posição firme contra a agressão israelense. Ele afirmou que tal posição é essencial para impedir o regime de perseguir suas ambições expansionistas e apoiar o povo palestino que permanece na linha de frente da resistência. Al-Houthi criticou as políticas de submissão e colaboração com os Estados Unidos e a ocupação israelense, descrevendo-as como permitindo que o inimigo atinja seus objetivos com um custo mínimo. Ele enfatizou que essas abordagens não são apenas ineficazes, mas também profundamente falhas, pedindo uma postura unificada e resoluta para conter a agressão israelense. Ele também condenou as recentes declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçavam consequências severas se os prisioneiros israelenses não fossem libertados antes de seu retorno à Casa Branca. Saed al-Houthi rotulou a declaração como um exemplo de arrogância e tirania americanas, reiterando a natureza opressiva e exploradora das políticas dos Estados Unidos e de Israel em relação às nações e povos vulneráveis. Essa retórica de Trump aí, gente, sinceramente, se for levada ao pé da letra, só vai fazer com que os reféns não voltem nunca mais, né? Ah, depois de tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, você achar que o Grupo H vai libertar os reféns porque o Trump ameaçou, é brincadeira, né? É uma brincadeira de muito mau gosto. Continuando aqui, operações contra Israel persistem. Na frente militar, Saed al-Houthi detalhou as operações contínuas do Iêmen contra alvos israelenses, utilizando mísseis hipersônicos e drones para atacar profundamente a Palestina ocupada,
Esta semana, os ataques atingiram áreas como Haifa e Ascalon, mirando infraestruturas importantes, incluindo uma subestação e a usina de energia Orod Rabin, perto de Haifa. Ele destacou o impacto psicológico e operacional desses ataques na ocupação, notando pânico e alarme generalizado entre os colonos. Mais da metade dos colonos israelenses supostamente buscaram refúgio em abrigos enquanto sirenes soavam em mais de 234 cidades e assentamentos. Saed al-Hut enfatizou o fracasso dos sistemas de interceptação da ocupação, citando casos em que os mísseis atingiram seus alvos, apesar das alegações de interceptação bem-sucedidas. As operações emenitas também interromperam as atividades do aeroporto Ben Gurion, forçando a suspensão de voos e levando várias companhias aéreas a reconsiderar suas operações. De acordo com Al-Hut, essas interrupções combinadas com os altos custos e ineficiências do sistema de defesa antimísseis da ocupação israelense estão pressionando ainda mais a economia israelense. Saed al-Hut reafirmou o compromisso do Iêmen com a resistência e sua determinação em continuar as operações que desafiam a agressão israelense e suas ambições regionais. Confrontos em curso contra os Estados Unidos. Esta semana, testemunhou o terceiro confronto direto com o porta-aviões americano Harry S. Truman, marcando o sexto choque geral com porta-aviões americanos. O último encontro coincidiu com os preparativos dos Estados Unidos para operações agressivas em larga escala contra o Iêmen, que foram frustradas com assistência divina. O confronto resultou em uma notável conquista tática, pois Truman recuou. Truman é o nome do porta-aviões, tá? Truman recuou rapidamente, alterando seu curso e fugindo para o extremo norte do Mar Vermelho. Todos os aviões de guerra acompanhantes, inicialmente lançados para missões hostis, foram imediatamente recolhidos. As repercussões econômicas das operações do Iêmen continuam, apesar de fortemente sobre a ocupação, apesar fortemente sobre a ocupação israelense, ele enfatizou. Pessoal, essa declaração dele, pessoal, se tudo que ele está dizendo for verdade, claro que a gente não pode bater o martelo que a gente não estava lá para ver, né? Se tudo for verdade, isso daí é uma das maiores vergonhas da história da Marinha dos Estados Unidos. Uma das maiores vergonhas. E a sorte dos Estados Unidos é que isso está acontecendo em alto mar, né? Não tem como você filmar essa batalha, né? Então, por ser em alto mar, os Estados Unidos, através da imprensa amiga, conseguem muito bem esconder esses fatos, né? Inclusive, eu queria só ter um barquinho de pesca, né, para poder ir lá e filmar essas coisas, né? Mas não posso, não tem como. Então, se eu tivesse um barquinho de pesca, a gente podia filmar e ver o que está acontecendo lá, mas não tem como, então, felizmente, a gente tem que ficar eh, lendo essas declarações e tentando ver realmente o que aconteceu. Mas continuando aqui, ó. Os custos crescentes forçaram aumentos significativos de preços, ele disse, citando a mídia israelense descrevendo a crise como um tsunami, impactando vários bens e serviços públicos, afetando todas as famílias dos colonos. A migração reversa também persiste, com mais de 82 mil colonos saindo em 2024 e mais de 50 mil empresas israelenses fechando devido às dificuldades financeiras, acrescentou Saed al-Houthi. Ou seja, pessoal, isso aqui é muito interessante o que ele está falando, né? Porque mostra que ah, a economia de Israel está destroçada. Aí o pessoal sempre fala: ah, mas os Estados Unidos socam dinheiro ali infinitamente. Ok, mas para a população lá, vale a pena você viver num país em que você tem que correr para a bunker toda hora, né? Milhões correndo para bunkers por causa do sinal de alerta. Vale a pena viver num país assim, né? Como é que vai ter economia assim? Não existe economia assim, entendeu? Não existe economia assim. Israel só não quebrou por causa do aporte de dinheiro infinito dos Estados Unidos. Mas vale a pena viver num país em que você não possa sair de casa por causa de alerta de bombas todos os dias? Fica a questão aí, né? Então, isso aí também é uma forma de pressionar Israel a fazer um cessar-fogo com os palestinos. Continuando. Feitos militares iemenitas. Além disso, ele destacou uma conquista significativa de segurança que ocorreu no início da semana. O desmantelamento de uma rede de espionagem britânica, que ele destacou
refletiu a força das capacidades de contra-inteligência do IEM. O IEM tem consistentemente frustrado tentativas inimigas em frentes militares, econômicas, políticas e de segurança, ressaltando a resiliência e determinação do seu povo, continuou o líder. Saed al-Houthi elogiou a firmeza do povo iemenita e seu compromisso inabalável com a unidade nacional e a causa palestina. Ele enfatizou o papel vital das comunidades tribais do Iêmen, descrevendo-as como a espinha dorsal da sociedade iemenita. Ele observou que sua prontidão e dedicação em defender a pátria contra qualquer potencial escalada. Saed al-Houthi elogiou as conquistas significativas na mobilização militar e social em todo o Iêmen. Ele revelou que mais de 800 mil indivíduos passaram por treinamento intensivo, com números totais ultrapassando 1 milhão, quando se inclui as Forças Armadas regulares. Isso, ele afirmou, reflete o robusto estado de prontidão do Iêmen e sua capacidade de enfrentar desafios externos. O líder do Ansar Allah também destacou o sucesso de milhares de iniciativas de conscientização, incluindo reuniões públicas, seminários e atividades de mobilização. Esses esforços, ele disse, reforçaram o moral e a determinação do povo iemenita, unindo-os ainda mais em sua resistência. A Ruth concluiu, reafirmando a confiança do Iêmen na assistência divina e na força de seu povo, observando que esses elementos foram fundamentais para alcançar vitórias e manter a preparação para desafios futuros. Tá aí, pessoal, como você pode ver, o Iêmen se prepara também militarmente aqui com esse mais de 800 mil indivíduos, né? Tem gente que faz vídeos sensacionalistas ali, dizendo, esse pessoal vai invadir Israel. Não é bem assim, né, pessoal? Vamos ter um pouco de consciência, ver que o Estado de Israel está muito longe do Iêmen para uma invasão terrestre. Mas esses indivíduos preparados ali, esses sob treinamento militar, eles serviriam ali para uma possibilidade de invasão terrestre dos Estados Unidos ali contra o Ansar Allah, né? Bom, pessoal, quer saber mais sobre isso? Se inscreva no canal, que aqui tem vídeos diários de todas essas ações do IEM. Canal Eduardo Lima Antiimperialismo, canal que dá notícias que a mídia brasileira não dá sobre conflitos internacionais. E lembrando, nosso canal não pode ser monetizado, então a única maneira de eu conseguir algum dinheiro com esse canal é através da sua ajuda. Tem o QR Code na tela, se você quiser doar, mirando ali a sua câmera do celular. E tem também o endereço do Pix na descrição, se você prefere digitar o endereço para enviar o Pix. Lembrando, qualquer quantia é importante. Agradeço muito que vocês consigam aí a manutenção desse canal que eu já fui derrubado diversas vezes aqui no YouTube devido aos assuntos que eu trato aqui, que são assuntos sensíveis. Mas com a ajuda de vocês eu retornei. Espero que vocês me ajudem aí, dando uma compensação financeira por esse trabalho aqui. Obrigado. Esse vídeo aqui foi muito difícil de fazer porque é um artigo longo, né? Então, espero que vocês comentem e compartilhem para me ajudar a divulgar mais esse vídeo, tá bem? E lembrando, o comentário ajuda a você a receber mais vídeos do canal. Toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que gostou do canal e que quer ver o próximo vídeo. E aí o YouTube recomenda mais meus vídeos para você na tela inicial do seu YouTube e você não perde nenhuma atualização. Então, curta, compartilhe, mas principalmente comente. Se não sabe o que comentar, diga apenas um muito obrigado. Valeu, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas nunca esqueça de deixar um comentário aqui no canal. Até a próxima.